Glória a Deus. Como nosso querido Giba falou, para você que está nos assistindo aí do outro lado, pelo meio das redes sociais, esteja conosco. Venha nos fazer uma visita. Não tenha medo, estamos tomando todos os devidos cuidados. Eu estou sem máscara aqui, mas todo mundo aqui na igreja está com máscara. Fique em paz, né? Todos os cuidados estão sendo sempre mantidos, atendendo aí todas as necessidades, né, e pedidos do Ministério da Saúde. Tá bom, queridos? Sintam-se sempre em paz de poder estar nos visitando. Para você também de casa e a você que aqui está, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. E já deixasse ela aberta, como eu gosto de falar. Nós navegamos um pouquinho na Bíblia quando eu gosto de ministrar. Quando eu ministro. Eu gosto de ministrar sempre. Então, hoje a gente vai passear um pouquinho pela Bíblia, entendendo um pouquinho mais sobre família. E a gente vai perceber que a família da Bíblia e a nossa família é igualzinha. Só mudamos o tempo. Só mudamos, talvez, os conceitos, né? A modernidade, a tecnologia. Mas aquela família que está lá na Bíblia, que a gente vê como exemplo, e a nossa família, é exatamente igualzinho. Consegue entender? Sabe quando a Bíblia diz assim, que a palavra, ela nunca vai voltar vazia? Sabe por quê? Porque a misericórdia e a graça do Senhor, por meio da sua palavra, ela é perpétua para sempre. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus nunca passará. Amém? Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, usando exemplos da família que está lá na Bíblia, mas fazendo uma ligação daquela família com a nossa família. Amém? Para que você possa entender o plano de fundo da ministração de hoje, vai ser basicamente o livro de Gênesis, e a gente vai falar ali do capítulo 37 até o capítulo 48. É claro que nós não vamos ler todos esses capítulos, senão a gente vai ficar aqui lendo, né, um bom tempo aqui. Amém? Mas só para você entender, nós vamos falar um pouquinho de toda a família, vamos dizer assim, descendentes de Jacó. E aí a gente conhece uma história em particular, de um menino chamado José. Amém? E esse menino, bom, com certeza você conhece, então vou tentar ser bem resumido aqui. Ele sonhava bastante. E Deus dava sonhos ao coração dele. Mas, devido a alguns posicionamentos e até mesmo a falta de, vamos dizer assim, sabedoria dele, fez com que ele passasse por um tempo que talvez ele não precisaria ter passado. Porque no meio da família surgiu muitos empecilhos. Olha isso. O que você quer dizer com isso, pastor? Pois é, lá na família de José, lá, sei lá quantos mil anos atrás, é impossível precisar, né? Não temos uma data literalmente correta. Ele já passava por batalha no meio da família. E por que a gente fica bravo quando tem uma lutinha na nossa casa? Eu aprendi uma coisa, e eu jamais esqueci, de que esse livro é o nosso manual de vida. Você concorda com isso? Concorda? Se ele é o nosso manual, por que ao invés de nós buscarmos conselho aqui, nós corremos para o amigo? Nós corremos para aquela pessoa que nem está dentro da nossa casa no dia a dia, que não conhece a nossa família como ela é de verdade. E muitas das vezes vem um conselho errado, e aqui está um conselho sábio. Não estou dizendo que você não deve ter amigos, porque a própria palavra diz que há amigos mais chegados que irmãos. Amigos de verdade, que vão estar com você em todo o tempo. Mesmo que talvez à distância, mas vão estar todo instante ali orando por você, intercedendo por você, pedindo para que Deus haja na sua vida. Mas hoje nós vamos consultar esse manual. Amém, queridos? Amém? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Fala assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora vai lá em Colossenses 3, 12. Nossa, Colossenses, pastor? Pois é, se você não achar aí na sua Bíblia, não tenha problema, vai passar aqui no telão, você vai poder nos acompanhar. Colossenses 3,12, fala assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade,
humildade, mansidão e paciência. Repita assim comigo. Profunda compaixão. Com verdade, assim, com força. Eu sei que a gente tomou café da manhã, né? Não é igual arroz e feijão. Mas assim, vamos lá, com força. Vamos lá, assim, ó. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, paciência. Forte. Paciência. Só que ficou por último, né? Por que será? Para que a gente pudesse enfatizar ela um pouquinho hoje. Mas eu gostei do que eu li ali. Profunda compaixão. Profunda compaixão não é aquela compaixão que você sente, você chora ali, sai andando e nunca mais vê. Não, é aquela que você se compadece de verdade. E você não sossega enquanto você não estiver vendo a solução acontecer. Essa é a profunda compaixão. E aí você tem a bondade, que deve nos acompanhar a todo instante. A todo instante. Em todos os momentos. Mas, pastor, até na hora da briga, pois é, se você é uma pessoa boa, você não vai brigar. Mas, pastor, não dá, eu sou baiano, reteté, chicote estraço, sou nordestino, né? Na minha família tinha muito disso. Ah, o sangue esquenta. Onde está o cede a outra face? E aí vem humildade. Em tempos onde nós só vemos coisas incríveis nas redes sociais, né? Postadas, né? Viagens e coisa e tudo mais. Onde está a humildade? Ah, mas pastor, quer dizer que eu não posso postar? Claro que pode. Mas aquela foto ali está também com humildade sendo postada? Ou ela quer transparecer algo que você não é? Pois bem, mansidão. Precisamos muito nesses últimos dias, né? Haja mansidão e paciência. Amém? Vocês já perceberam que a palavra hoje vai assim entrar, né? Família. Muita coisa para a gente aprender. Amém, queridos? Então, vamos lá. Deus, no princípio da humanidade, constituiu a família para servir como base para o desenvolvimento relacional de cada ser humano. Olha que lindo isso. Base, estrutura. Eu gosto muito de falar nisso. Eu e o Fabião, nós músicos, não tem como a gente falar de escala se a gente não souber a base, não é assim, Fábio? Tocar um instrumento se eu não souber a base. Mas vamos falar de um engenheiro. Ele constrói um prédio sem base? Vamos falar de um advogado. Ele vai lá defender a sua vida lá diante do juiz se ele não tiver embasamento daquilo que ele está falando? Você vai tirar a habilitação do carro. Você vai chegar lá no carro, vai sentar e vai sair dirigindo se você não tiver sido instruído, não tiver a base. Você vai constituir família. Você não vai procurar saber como é uma família, ou seja, você não vai buscar referências, uma base, uma estrutura para que você possa constituir família. Ou seja, o Evangelho para nós é a base da nossa vida. E nós precisamos entender hoje, de uma vez por todas, que ser família é viver a base da palavra de Deus. É viver a base daquilo que Deus tem constituído para nossas vidas. E é impossível viver essa base se eu não fizer deste livro o meu manual. Não fizer de uma vida com Cristo a vida perfeita. Ontem mesmo estava batendo um papo com a minha filha. E ela comentou algo que, na hora, me chocou ao ouvir aquilo. E eu gosto de usar o exemplo da família, porque não tem como eu subir nesse altar e eu não falar em primeiro lugar da minha vida. Porque eu devo ser reflexo daquilo que a palavra diz que eu sou. E a minha filha falou, eu tenho vontade de fazer algo que para mim é muito simples. Eu tenho vontade de fazer tranças no cabelo. E eu falei, faça? Ela, não. Eu, como não? Eu, por que não? Ela, porque é algo que dizem que eu estou me apoderando de algo que não é meu, porque isso foi feito nas gerações passadas, por meio lá dos escravos, e eu fiquei ouvindo tudo aquilo, e eu falei, engraçado, a minha Bíblia diz que eu sou livre. A minha Bíblia diz que eu sou filho de Deus. E a minha Bíblia diz que eu sou igual com o meu irmão. Então, se eu sou igual com o meu irmão,
eu posso todas as coisas, desde que aquilo não fira a palavra, o evangelho, a minha fé. E eu, de forma muito carinhosa, como pai, sentei com a minha filha e falei, filha, você é livre. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas das coisas que o mundo está pregando hoje, está entrando dentro das nossas casas e está destruindo o verdadeiro sentido da palavra, daquilo que Deus nos diz que somos, daquilo que o Evangelho diz que nós somos, daquilo que nós podemos, daquilo que nós seremos e daquilo que nós fomos. Está na hora de nos levantarmos como uma verdadeira nação, representantes do Evangelho de Cristo, e pregar de uma vez por todas para esse mundo que nós somos um só em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas isso vai atingir muitas áreas, e eu te pergunto, que áreas são essas? Do que você teme? A palavra diz que nós seríamos sim perseguidos pelo Evangelho de Cristo, mas nós estamos falando apenas a verdade. Você teme falar a verdade? Ah, pastor, mas é difícil. Difícil é chegar naquele grande dia e escutar do Pai assim: apartai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. Isso eu não quero ouvir. Isso eu jamais quero ouvir. Isso eu não quero que a minha família ouça. E é por isso que nós temos que nos levantar como uma família bendita, uma família do céu, e ir quebrando todas as raízes que o mundo tem tentado plantar em nós daquilo que não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. A palavra do Senhor diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de quem? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então todos nós somos como parecidos diante de Deus. Somos o quê? Filhos. Aquele fôlego soprado sobre as narinas de Adão e Eva também está em nós. Somos um só. E por que ficamos presos a paradigmas humanos? Deu para entender, irmãos, que nós estamos vivendo uma verdadeira batalha em coisas tão sutis, tão simples, mas nós não estamos nos atentando de que isso está entrando em nossos lares e nos gerando os bloqueios de viver o quê? A vontade de Deus para nossas vidas. De viver a libertação para nossa casa. De chamar à existência aquilo que estava morto, de trazer vida, de gerar transformação. Amém, queridos? Amém? Como eu disse domingo passado, o Osés é chamado de pastor do puxa-orelha. Não é assim? Né? O Osés é o pastor que puxa a orelha, como diz o Diego. Cadê o Diego e a Laís? A Laís fala que quando vem para a igreja, que eu estou ministrando, ela só chora e sai daqui assim com o lombo ardido. Mas fala assim, mas deu como? É porque Deus puxou minha orelha. Fala, foi Deus, não fui eu. Eu também estou levando os puxões de orelha. Porque eu também sou o primeiro a ser exortado aqui neste altar. Nós precisamos ajustar as nossas vidas com a vontade de Cristo. Amém? Quais são os principais dilemas das famílias de hoje? Se você quiser anotar, anote aí. Primeiro dilema: as mentiras. Como assim? As mentiras. Abre a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 2. Gênesis, capítulo 37, no verso 2. Fala assim: essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Se a gente for analisar pelos dias de hoje, José era um dedo duro. Né? Não é assim? Ou na gíria do mundo era o X9. Né? Não é assim? Era o X9, era o dedo duro. Aparentemente parecia que ele estava dedurando os irmãos. Mas eu te pergunto, ele como filho achava que estava dedurando os irmãos? Será mesmo que ele estava com esse sentimento no coração dele? Se ele estava alertando ao pai de que os seus irmãos estavam fazendo algo errado, ele estava dedurando ou ele estava buscando ajudar os irmãos a serem corrigidos? Nós precisamos, em nome de Jesus, entender que as máscaras que nós vestimos são as mesmas que muito nos envergonham quando elas caem. E se infelizmente estamos vestindo
máscaras da mentira, quando elas caírem, nós seremos envergonhados. Nós seremos lançados no ventilador e espalhados de uma forma que vai parecer impossível de se juntar depois. Eu não sei você, mas eu prefiro viver na verdade, andar corretamente, do que viver uma vida de engano. Uma vida que vai me levar, de alguma maneira, a ser destruído lá na frente. Não são poucos os casos de famílias que estão vivendo uma mentira terrível. Escondidas por detrás, né, de uma modesta e pequena inverdade. Afinal, ninguém consegue falar tudo. Será mesmo? Muitos de vocês já conhecem o meu testemunho. E para que eu pudesse estar aqui em cima e hoje ser chamado de pastor, eu tive que aprender muita coisa. Dei muita cabeçada. Falhei muito. Principalmente no contexto da construção da minha família. Mas você teve exemplos, pastor, avós pastores, pais pastores. Pois é, essa história de filho de peixe, peixinho é, filho de pastor, pastor é. Meu irmão, isso é balela. Ninguém é igual a ninguém. Você vai construindo a sua identidade de acordo com aquilo que você coloca para si como sendo o real motivo de você viver. Você vai lá e diz para o seu filho, é assim, é assado. Quando você vê, ele está fazendo ao contrário. Ele está construindo a identidade dele. E ele vai aprender como? Com os erros e com os acertos. Assim como eu e você. Ou será que nós fomos todos certinhos? Fizemos tudo certinhos. A vida inteira. Nunca escondemos nada dos nossos pais. Eu lembro que na minha casa, minha mãe fazia as compras e comprava lá o leite condensado, as coisas e tal. E aí meu irmão aprendeu a tirar a embalagem. Se ele estiver vendo, me perdoa, Zé, mas eu vou falar. Ele aprendeu a tirar a embalagem assim, descolar, fazia um furinho pequeno no leite condensado, e tomava o leite condensado e colocava o lacre de novo, e guardava lá o leite condensado. E aquilo parecia que estava perfeito, do jeito que chegou do mercado. A minha mãe ia pegar o leite condensado. Zé, desculpa. Cadê o leite condensado? E aí os 3 irmãos entravam na surra, por causa de um. Né? E fala a verdade. Fala a verdade. Todo mundo, que verdade? Ninguém queria apanhar. Ninguém queria dedurar ninguém. Mas se meu irmão tivesse falado a verdade, será que eu tinha apanhado? A minha irmã tinha apanhado? Teríamos sofrido as consequências de algo que nós não fizemos? Gente, falar a verdade faz a diferença. Porque eu tenho certeza que se ele tivesse olhado nos olhos da minha mãe e falado, mãe, eu tive vontade. E aí eu fui lá e peguei o leite condensado. Minha mãe teria falado, filho, não faz mais isso. Minha mãe não era uma carrasca. Não era um monstro. Ela ia discipular o meu irmão. Talvez ele ia levar uma chinelada, né? Uma chineladinha assim, de leve. Mas, não ia fazer mais aquilo. Infelizmente, nós vivemos consequências hoje das mentiras, das falsas máscaras. E nós precisamos entender que esse dilema precisa ser vencido hoje. O segundo dilema, aceitação. Abre a sua Bíblia aí, mesmo capítulo 37, agora no versículo 4. Fala assim: quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, olha a palavra, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Pastor, mas isso não foi ele que gerou para ele mesmo? A falta de aceitação no ambiente familiar tem se tornado uma tônica para o aumento da violência. Que tipo de violência? Não é só aquela do boxe, da surra, como a gente viu, infelizmente, nos últimos dias no noticiário. Esposo ferindo a esposa, e eu vi, por incrível que pareça, a esposa ferindo o marido. Violência reversa para os dois lados, de igual forma. Pais que machucam os filhos, que não fazem como o louvor que nós cantamos, que não profetizam sobre a vida deles, mas fazem de tudo de alguma forma para agredi-los, como se aquilo fosse ensinar algo de maior valor. Filhos, infelizmente, destruindo os seus pais, abandonando os seus pais, em estado miserável, deplorável, como se nunca tivessem sido cuidados pelo pai ou pela mãe.
Nós precisamos hoje, de uma vez por todas, expulsar de nós tudo aquilo que nos impede de ser família. Qual o terceiro ponto? A superficialidade. Abre a sua Bíblia aí no versículo 8, do mesmo capítulo. Versículo 8, Gênesis 37, versículo 8. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Muitos de vocês conhecem a história, né? Ele teve os sonhos de que se curvavam diante dele e ele ali governava eles. E isso gerou um relacionamento totalmente superficial entre eles. Eram irmãos, mas não eram irmãos. Não se respeitavam. José havia tido um sonho espiritual. Definitivamente, este não era um assunto para ser tratado de forma superficial. Deixa eu te contar um segredo. Deus prometeu para você alguma coisa? Quantos aqui receberam promessas de Deus? Eu recebi muitas promessas de Deus. Se você acha que você não recebeu, aqui na Bíblia para você. Então você também recebeu promessas de Deus. Quando você receber uma promessa de Deus, guarde ela no seu coração. Guarde essa promessa no seu coração. E a partir daquele momento em que você recebeu essa promessa, não trate isso como qualquer promessa, como se fosse uma promessa do seu amiguinho da escola, do seu amigo da faculdade, de um parente seu. Não. É Deus prometendo para você. Agora vai começar uma batalha, uma guerra, para que aquela vontade, aquela promessa de Deus não se cumpra na sua vida. Ei, existem hostes malignas que se levantam contra tudo aquilo que Deus tem como plano para a sua casa e para a sua família. Então, quando você receber algo de Deus, comece a todo dia a orar, buscando em Deus a direção para viver aquela promessa. Infelizmente, José contou aquilo de forma, assim, como diria lá, largado para todo mundo, quem quisesse ouvir de qualquer jeito. E aí gerou o quê? Gerou toda essa discórdia na família. Como é que pode o mais novo reinar sobre o mais velho? Como é que pode um menino reinar sobre um homem? Como é que pode um menino governar toda a nossa herança e nós dependermos da autorização de um menino? Isso fez com que toda aquela família começasse a entrar numa fase de destruição. Em quarto lugar, houve ciúmes. Gênesis 37, 11. Vou ler só a parte A, não precisa abrir não, Léo. Fala assim: assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Obrigado, Léo. Inevitavelmente o ciúme cega. Nós falamos um pouquinho aqui domingo passado sobre isso. Quantas vezes nós deixamos de ver o extraordinário bem perto de nós por causa do nosso foco doentio gerado apenas naquilo que conseguimos olhar de perto. Deus prometeu para você uma família no altar. Deus prometeu para você que você e a sua casa serviriam ao Senhor. Deus prometeu para você vida e vida em abundância. Deus prometeu para você vida eterna com Ele lá no céu, sentado diante de Deus, ceando e celebrando aquilo que é a vontade dEle. E por que você se prende a um probleminha tão pequeno e coloca tudo aquilo que Deus tem para você em risco? Em quinto lugar, punição. Gênesis 37, 20. Coloca para mim, Léo. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será do... Será que nós não estamos como esses irmãos de José? Incapazes de olhar para o nosso irmão e falar: Deus, seja com ele,
Se for da tua vontade, que assim o seja. Senhor, ele está sendo abençoado. Pai, abençoa cada vez mais e mais, e que eu também possa viver isso. Não o que ele está vivendo, mas o que tu tens separado para mim. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Será que nós estamos vivendo assim, ou estamos agindo como esses irmãos, capazes de fazer tudo para frustrar os planos, os sonhos, os projetos de alguém tão querido, de alguém da sua própria família? Você acha que é à toa que nós estamos falando já quase esse mês inteiro sobre família? Não, não é, querido irmão. A família está sendo bombardeada por Satanás. O mundo inteiro está vivendo uma onda de destruição sobre a família. Leis, ações, projetos, sentenças vindo na direção de nos destruir, de fazer com que a palavra de Deus não seja mais o grande exemplo do que é certo ou errado. E aí estamos dando ouvidos e vivendo aquilo que não é a vontade do Pai, e assim destruindo um grande sonho, a família bendita. Onde há falta de perdão, sempre haverá um grito de punição. Quem não perdoa, quer punir. Você já viu como vive a vida como vive uma pessoa que não perdoa? Você já viu como é o semblante de uma pessoa que não perdoa? Você já viu como é a casa de uma pessoa que não libera perdão? É muito forte isso que eu estou falando. Quando você não libera perdão, querido, você tranca a sua vida para viver a vontade de Deus. Você tranca a sua casa para a presença de Deus. Ah, pastor, mas é difícil. Como é que eu vou perdoar tal ato? Jesus morreu numa cruz. Sofreu tudo aquilo que ele sofreu naquele lugar. Quem se lembra das palavras dele? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Deixa eu te contar um segredo. Se você está sendo perseguido, traído, caluniado, se você está sendo ferido, não é uma pessoa que está fazendo isso para você. É um principado. É uma potestade. Sabe qual é o seu papel? É: Senhor, abre os olhos dele. Senhor, lava essa vida com o teu sangue. Senhor, entra nesse coração e quebranta. Abre os ouvidos dele, abre os olhos, abre o intelecto para que ele possa compreender que isso não é certo. O certo é amar. O certo é cuidar. O certo é ser um só. E como nós vamos frutificar um lar que viveu tudo isso? E como nós vamos frutificar uma família que está passando por tudo isso? Diga comigo assim: semear é o melhor. Semear o que, pastor? Bom, então vamos lá. Gênesis 42, versículo 25. Em seguida, José deu ordem. Para aí. José fez o quê? Deu ordem. Só dá ordem quem tem o quê? Autoridade. Começa a perceber que houve uma mudança? Vamos continuar? Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens. De quem ele está falando aqui? Dos irmãos, da família. Devolvessem a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens, e lhe dessem mantimentos para a viagem, e assim foi feito. A história mudou. Mas por que mudou? Porque José decidiu não viver com amargura, com ciúmes, com raiva, com infidelidade. Não. Ele buscou viver a vontade de Deus. E não foi fácil ele chegar nesse versículo. Ele foi preso, foi vendido como escravo, foi acusado de trair o chefe dele.
foi lançado numa prisão, ficou lá muitos anos. Mas ele jamais deixou de confiar de que o plano de Deus era perfeito, era agradável, era bom. José dá uma lição de amor aqui, de altruísmo. E o que mais está faltando nos nossos dias é amor e altruísmo. Mas não é fazer e mostrar para todo mundo. Nossa, quer me ver uma coisa que me deixa irritado? É você fazer o bem, aí você tirar foto mostrando que você está fazendo o bem para o irmão, para a pessoa que está do seu lado. Ei, se você der com a esquerda, esconda da mão. Se você der com a direita, esconda a mão. Para o quê? Para que não gere inveja, para que não gere o mal. Faça de verdade, não para os outros ver. Cuide de verdade, não porque os outros estão vendo. Em segundo lugar, como nós vamos ter uma família literalmente sarada? Pacientemente busque o bem comum. Gênesis 45, 5. Vamos ler? Gênesis 45, 5. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido. Olha José falando. Para cá, pois foi para salvar as vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe o que é mais legal? É saber que mesmo que nós estamos passando por todas as aflições, traições, acusações, reconhecer que os planos de Deus são perfeitos. Como está difícil entender isso dentro das nossas casas, das nossas famílias. Das famílias que nos cercam, dos nossos vizinhos, amigos, parentes. Ei, eu gosto dessa frase. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A palavra de Deus jamais voltará vazia, filho. Filha, eu sei que está em casa, entenda. Deus está falando para você hoje. Ei, confia, continua confiando. Continue acreditando. Está doendo? Entra no seu quarto. Fecha a porta. Senta na sua cama, se ajoelha, enfim. Você está na casa do seu pai nesse momento. Fala comigo. Abre o seu coração. Chora. Chora. Não consegue falar? Pode chorar. Eu envio o anjo e recolho as suas lágrimas. Eu ouço a tua voz. Nessa manhã Deus está falando para nós: chega, chega, chega de querer viver aquilo que não é para nós. Vamos viver hoje a vontade do céu. A paciência se desenvolve como? Com coragem. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, sabedoria. Com perseverança, Romanos 5,4. Vou falando aqui, tá, Léo? Você vai colocando, tá bom? Romanos 5,4. A perseverança, um caráter aprovado, é o caráter aprovado e esperança. Colossenses 3,14, o amor. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Você sabe o que é se revestir? Sabe quando você coloca aquela roupa maravilhosa e fala, vou sair. Aí você vai no evento. Aí você chega lá e te dá um colete verde fluorescente com uma faixa laranja. Eu falo assim, ó, tem que colocar. Você está se revestindo. Aquela galocha, você comprou um sapato lindo, né? As mulheres, né? Aquele salto, agulha fino, chiquetoso, fez a unha. Aí chega lá, ó, tem que colocar uma galocha, porque o chão está molhado. Galocha, gente, é uma bota, né?
mulher foi no salão, fez chapinha, colocou, né, Dai? Foi lá no salão da Dai, fez o cabelo, ficou toda linda, maravilhosa. Aí chega no lugar, está tudo úmido, tem vapor para todo lado. E você tem que colocar uma touquinha na cabeça. Estou dando um exemplo bem simples. Agora imagina você estar com as suas vestes, nessa batalha, lutando, guerreando. E aí tem vestes de amor para você, lá naquele lugar onde você está indo. E com aquelas vestes de amor, você vence tudo aquilo que era discórdia na sua casa. Deus é amor. E Deus tem amor para as nossas casas. Deus tem um amor para as nossas famílias. O amor tudo suporta. O amor tudo crê, tudo padece. O amor nos ensina. O amor nos faz entender verdadeiramente o significado da humildade, da perseverança. O amor. Pastor, ok. Entendi que eu preciso buscar pacientemente o bem comum. E por isso eu preciso desses 3 posicionamentos. Mas o que eu mais preciso? Expresse constantemente a verdade. Gênesis 45, 15. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando os irmãos entenderam diante de quem eles estavam, porque eles já não viam mais José, e para eles José tinha morrido mesmo. E eles se depararam com José agora, governador do Egito, senhor de uma grande nação. E agora ele provendo para eles, eles tiveram medo. Eles tiveram muito medo. José vai se vingar de nós. Não foi isso que aconteceu. José os amava. Ei, não estou dizendo que você tem que ter sangue de barata. Quando você se machuca, não fica uma cicatriz? E não demora um tempo para aquilo ali sarar? Toda vez que você olha, você não vê aquela cicatriz? Agora eu te pergunto, dói depois que sara? Não, né? É só uma marca. Deixe que os atos errados que vieram sobre você sejam apenas marcas. E que eles sirvam apenas para lembrar você de que muita coisa precisa ser feita diferente. Mas, viva em amor. Viva em paz. Viva vivendo de verdade. Buscando o amor sempre sobre a sua casa. Deus nos ama, amém? O amor também exorta. Deus não nos exorta, nos ensina. Mas Ele deixou de nos amar. A prova é tão linda do amor dEle que Ele foi capaz de vir à terra como Jesus e se entregar para que nós pudéssemos literalmente hoje dizer o que é um amor de verdade. Expresse os seus sentimentos de verdade. Desenvolva como disciplina a entrega dos sentimentos abundantemente. Não tenha medo de mostrar para sua família o quanto você os ama. Mesmo que pareça loucura, mostre que você os ama. Em quarto lugar, cresça em sua espiritualidade. Você jamais vai poder falar de Cristo se você não conhecê-lo verdadeiramente. Você jamais vai poder falar de amor se você não buscar viver o amor. E como nós fazemos isso? Gênesis 46, 2. Está tudo aqui, gente. Vocês estão reparando? Está tudo aqui. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó, eis-me aqui. E respondeu ele. Quem respondeu? Quem respondeu? Jacó. Quem falou com ele? Deus. Deus está esperando você falar com ele para ele te responder.
Deus está esperando você bater na porta para ela se abrir. Deus está esperando você apresentar os problemas para que Ele possa dar a solução. Deus está esperando você sentar no colo dEle e dizer: Paizinho, até aqui eu fui, eu não consigo mais. E aí você vai ver Deus pegar você no colo e caminhar com você. E passar por todo esse vale, por toda essa dor. E ao chegar no final, Ele vai falar: olha para trás. E você vai olhar e aquele deserto vai ter florescido. Deus faz isso. Eu sou fruto disso. De um deserto que está florescendo a cada dia. Deus quer nos ensinar hoje, precisamos entender hoje que ser família é muito importante. Cresça em sua espiritualidade. Assim como a água se faz fundamental para o nascimento de uma planta, regar a sua casa de oração se faz essencial para que exista um crescimento pleno e saudável da sua família. Pastor, como eu devo orar pela minha casa? Posso te ensinar, de verdade? Você me permite? Amém? Diga comigo, a minha oração vai começar com adoração. A sua oração vai começar assim: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Tu és bendito. Senhor, o Teu sacrifício me deu vida. Senhor, como Tu és bom. E aí, em segundo lugar, a sua oração vai ter confissão. Como assim, pastor? Jesus, eu errei. Jesus, eu falei o que não devia ter falado. Jesus, sabe aquela situação? Eu fui um cabeção, cara. Nossa, tropecei em tudo, cara. Fiz tudo errado. Me perdoa. Você vai confessar a falha. Vai confessar o seu posicionamento. E em terceiro lugar, na sua oração, você vai agradecer. Senhor, te agradeço por tudo que aconteceu, pelo que foi ruim, pelo que está se consertando e por aquilo que está bom. Te agradeço, Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui agora podendo falar contigo. E em último lugar, você vai suplicar. Sabe o que é suplicar? É se derramar de verdade e pedir para Deus fazer toda a diferença na sua vida. Sabe por que muita coisa não acontece na nossa vida? Porque nós não sabemos falar com o nosso Pai. Sabe por que a nossa família está enfrentando a batalha que está enfrentando? Porque nós às vezes estamos falando com Deus de forma errada. Nós já entramos na presença de Deus chutando tudo com os dois pés, sabe assim, dando voadora. Ó, Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais. Se não for assim, não vai ser. Não, não é assim. Você acha que Deus já não sabe? Mas quando foi que você parou na semana e falou: Deus, Tu és maravilhoso. A briga está comendo solto, o fogo está... E você está lá: Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Sabe o que você está fazendo? Você está dizendo para o inferno, com um tapa bem grande assim, espiritual no inferno, dizendo assim: ei, eu estou com Cristo, não com você. Caos. Quando a oração se torna o meu tudo, o céu invade o meu todo. Faça da oração o seu tudo e deixe o céu te fazer todo. Consegue entender isso? Faça parte de uma grande família de fé. Nesses últimos dias, o que nós estamos vendo são muitas famílias se afastando da casa do Senhor, enquanto deveria ser a hora que mais deveriam estar buscando a presença do Senhor.
Tome como posicionamento ser uma família de fé. Deixa eu te fazer uma grande pergunta. Será que a sua família não precisa de você como intercessor? Será que você não pode ser o grande diferencial da sua casa? Abra sua Bíblia aí em Hebreus 11, versículo 22. Nós já vamos terminar, queridos. Hebreus 11, 22. Fala assim: pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas no Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Abre agora lá em João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Hoje, Deus está dizendo para você: você é meu filho. Se você se esqueceu disso, mais uma vez, eu digo para você: você é meu filho. Quando José fez menção ali, onde nós lemos o versículo, sobre onde estariam seus ossos, ou como ele gostaria de partir, ele estava falando à sua família. E sabe o que aconteceu? A sua família atendeu o seu desejo. Sabe por que atendeu? Porque houve cura, porque houve restauração. E nós vamos viver aquilo que é a vontade de Deus quando nós permitirmos que haja cura, que haja restauração. Amém? Amém? Em Josué 24:15, para nós terminarmos. Josué 24:15. Fala assim: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você vai servir ao Senhor? Você vai buscar em Deus viver uma vida restaurada? Você quer viver uma vida de plenitude de vida, uma família totalmente cheia da presença de Deus? Pastor, mas não depende só de mim. Mas você pode ser o grande diferencial para que isso aconteça. Você quer viver isso? Hoje é uma manhã especial. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Quer mais sentido de viver em família do que essa? Estar à mesa, sentar à mesa e poder falar com o nosso pai, nossa mãe, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos entes queridos. Hoje, como família de Cristo, nós vamos nos assentar à mesa. Como família de Cristo, nós vamos viver a vontade do Senhor. E nós vamos celebrar a restauração da nossa casa, a restauração da nossa vida, a restauração dos nossos sonhos. Amém, queridos? Amém? Fique de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos e comece a falar para Deus tudo aquilo que você entendeu que está acontecendo na sua vida hoje por meio dessa palavra. E agora, nesse momento, você vai pedir para Deus para que haja transformação em primeiro lugar em você. Não tenha medo de abrir a sua boca e falar com Deus. Esquece quem está do seu lado aí agora. Faça desse momento agora só seu. E comece a falar com Deus. Não tenha medo, comece a orar. Comece a falar: Pai querido,
Eu estou aqui diante de Ti, Pai, e eu declaro desde já que o Senhor é tudo em minha vida. O Senhor é bom. Como nós aprendemos aqui, Pai, eu declaro a Tua benignidade, o Teu amor. Eu Te adoro, Pai, porque Tu és maravilhoso. Mas eu também confesso que falhei, Senhor. Falhei nos meus posicionamentos, das minhas atitudes, com os meus achismos, com as minhas decisões erradas, Senhor. Eu falhei por achar que do meu modo seria o certo, e quando eu vejo hoje, Pai, que a Tua vontade é que tem que ser a certa. Mas eu Te agradeço porque o Senhor me fez hoje compreender aquilo que é a Tua vontade, que é ter uma família ligada, Pai, no altar. Senhor, eu suplico, entra na minha casa hoje, entra na minha história hoje. Entra, Pai, nos meus sonhos, nesses projetos que envolvem a minha família. Entra, Senhor, entra com as Tuas mãos santas, ó Pai, e começa a transformar, Senhor. Que os meus ouvidos possam estar atentos, ó Pai, à Tua doce voz que vai me guiar, Senhor. Como Davi orou, Senhor, jamais se aparte de mim o Teu Espírito. Jamais se aparte de nós a Tua direção. Jamais se aparte de nós o Teu querer, Senhor. Que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa ser vivida por todos da minha casa. Assim, Senhor, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Aleluia. Aleluia. Aviso C9 Cantareira. Todos os domingos às 10 e às 18 horas temos cultos presenciais. Você também pode cultuar conosco ao vivo pelas nossas redes sociais às 10 horas da manhã. Quilo do Amor. Ajude-nos a levar esperança para muitos lares. Traga 1 quilo de alimento não perecível e artigos de higiene pessoal. Devocional 2021. As Palavras de Deus. Adquira o seu hoje mesmo. Foi por você. Todos os sábados às 20 horas. Mais informações com Natan e Dani. Aplicativo C9 Cantareira. Instale nosso aplicativo no seu celular ou tablet Android e fique por dentro de toda a programação da nossa igreja. Mutirão de ampliação do templo. Todos os sábados às 9 horas da manhã. Participe com sua mão de obra, com doações e no apoio aos voluntários no preparo das refeições. Chegou a hora de alargar as estacas. Para mais informações, procure o colaborador Rogério ou o pastor Charles. Reunião de oração só para mulheres. Todas as segundas-feiras às 18 horas, em modo presencial. Tenha uma semana abençoada.